Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Professor Raul mais uma vez aqui, trazendo para vocês aquela aulinha de física, sexta-feira, aulinha de física top. Hoje então, como de costume, mais uma vez, eu e o Emerson aí, vamos estar juntos aí para passar uma aulinha para vocês. E hoje a gente vai então fazer uma revisãozinha de mu e move, o movimento uniforme e uniformemente variado, tá certo? Eu vou dar a revisão então de mu, do movimento uniforme, e o Emerson já vai passar então a revisão de move, tá certo? Então, para a gente já não perder tempo, eu já vou compartilhar a minha lousinha aqui com vocês, tá certo? Para a gente já dar início. Bom, já estou compartilhando aqui a minha telinha. Como eu disse, então, revisãozinha de movimento uniforme, de mu, tá certo? Então, para primeiro de conversa, antes de mais nada, vamos relembrar ou recapitular, né? Revisar quais são as características desse movimento uniforme, né? Então, a característica dele é a seguinte, que a velocidade, ela é constante. O que significa ser uma velocidade constante? Ela não muda. Então, quando você está lá no carro, o velocímetro ele vai estar, o ponteiro do velocímetro vai estar sempre no mesmo lugar. Ou seja, a velocidade vai ser sempre aquela. Sempre 100 km por hora ou sempre 80 km por hora. Aí vai depender do exercício, mas sempre constante, ou seja, ela não muda. Se ela não muda, significa que a aceleração é nula. E o que significa dizer que a aceleração é nula? Que a aceleração ela é igual a zero, tá certo? Esqueci de colocar, mas agora eu coloquei aqui. Então, aceleração nula, aceleração é igual a zero. Se a gente levar em conta essas duas coisas, né, essas duas características, a gente chega então naquilo que eu falei. A velocidade é sempre a mesma, ela não muda, tá certo? Então, a nossa velocidade no mu, ela é sempre a mesma, ela não muda. Ela é constante e a aceleração, portanto, é igual a zero. Beleza? Temos aqui, então, agora a formulinha do sorvete. É a formulinha do sorvete, tá certo? A gente lembra ela, ó. Formulinha do sorvete. Todo mundo aí gosta de sorvete, né? Então todo mundo vai gostar de física, porque na física a gente tem o sorvete. Então, o que é o sorvete, né? O sorvete é o S, que é a posição final, ela é igual ao S0, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é o nosso V, vezes o tempo, tá certo? Essa aqui é o nosso sorvete, a formulinha do sorvete, tá certo? Então, revisado aí o movimento uniforme, as características dele, vamos então para o primeiro exercício para a gente resolver uns exercícios aí para a gente lembrar bem bacana, tá certo? Então, vamos que vamos. Ó, vamos lá. O móvel parte da posição inicial S0 igual a 0 metros. Então, ó, o nosso S0, o exercício já falou para a gente que é 0 metros, beleza? Com velocidade constante, se tem velocidade constante, ó, vou até pôr de outra cor. Se a velocidade é constante, o que a gente tem? Um mu. Então, a gente já sabe que é movimento uniforme, porque o exercício falou que a velocidade é constante. É constante e igual a 10 metros por segundo. Calcule a posição do corpo no instante t igual a 5 segundos. Então, o nosso tempo é 5 segundos. Então, esses são os dados que a gente tem do exercício. Vamos lembrar, como é velocidade constante, a gente já tem que direto lembrar da fórmula do sorvete. Vamos lembrar do sorvete que eu acabei de falar, ó. Sorvete. 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 Tá certo? Então, olha o que a gente tem. A gente tem o S0, a gente tem o V e a gente tem o tempo. E a gente quer justamente calcular a posição que o corpo vai estar, tá certo? Então, vamos substituir? Então, nós queremos achar o S, que é igual a S0, o exercício diz que é zero, mais a velocidade, o exercício diz que é 10 metros por segundo, e o tempo é 5. Certo? Então, o nosso S é igual a 10 vezes 5, 50. 50 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse corpo, no instante 5 segundos, ele vai estar na posição 50 metros. Beleza, pessoal? Eu não falei no começo da aula, mas se vocês tiverem dúvida, escreve aí no chat que a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Belezinha? Bora pro próximo, então? Bom, próximo exercício aqui, então. O professor Crequeira vai viajar com sua família. Ele parte da posição 0 km e chega na posição 200 km. Pausa. O que quer dizer, então? Ó, ele sai da posição 0 km, ou seja, a posição inicial dele é 0 km. Então, ó, opa, 0, S0, né? S0, que é a posição inicial dele, é igual a 0 km. E chega na posição 200, ou seja, a posição final dele é 200 km. Sabemos que ele percorreu todo o trajeto com velocidade constante, e se a velocidade é constante, nós temos o quê? Movimento uniforme. Tá vendo que o exercício dá umas dicas pra gente, tá certo? Sabemos que ele percorreu com velocidade constante igual a 100 km por hora. Então, a velocidade do Grequeira é 100 km por hora.
Quanto tempo durou a viagem? Então, quanto vale o nosso T? Quanto é o tempo? Então, temos mais uma vez aqui os dados do exercício, bonitinho. Como o exercício diz que a velocidade é constante, a gente tem que lembrar de quem? Do sorvete. Sorvete. S é igual a S0 mais VT. Tá certo? Agora, então, a gente tem o quê? A gente tem o S, que é 200 km. A gente tem o S0, que é 0. A gente tem o V, que é 100 km. E a gente quer saber o tempo. Então, bora substituir. O S é 200. O S0 é 0. O nosso V é 100. O tempo é o que a gente quer saber. Então, fica assim, ó. 200 é igual a 100 vezes o T. Eu só vou inverter aqui, ó. Eu vou escrever esse aqui do lado e esse aqui do lado, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá certo? Então, fica assim, ó. Que o 100T é igual a 200. Só coloquei o número com a variável do lado esquerdo, né? Que fica mais fácil da gente observar. Então, esse 100 que está aqui multiplicando, ele passa aqui dividindo, certo? Então, fica como? T igual a 200 sobre 100. 200 sobre 100, facinho, né? Ó, corta 2 zeros, corta 2 zeros. 2 dividido por 1, 2. Então, o tempo é igual a 2 horas. Então, vamos entender. O Greikeira saiu da casa dele na posição 0 km e ele chegou até uma outra cidade e percorreu uma distância de 200 km. Ele viajou com uma velocidade de 100 km por hora. Então, ele demorou 2 horas. Então, para ele chegar no destino dele com a família dele, ele demorou, então, 2 horas, sendo que ele tinha essas características aqui. Tá certo? Maravilha, gente? Bom, próximo exercício, então. Mais um aqui para ficar top. Um corredor precisa sair da posição 0 metros e chegar na posição 100 metros em 20 segundos. Então, olha só. A posição inicial é 0 metros, então, não tá dando. Então, nosso S0 é igual a 0 metros. E ele precisa chegar na posição 100 metros. Ou seja, o S final dele, a posição final dele é, 100 metros. E ele tem que chegar, percorrer essa distância num tempo de 20 segundos. Então, nosso T é igual a 20 segundos. Ele pede, então, para a gente calcular a velocidade. Então, ele quer saber a velocidade. Agora é importante, sabendo que ela vai ser constante durante todo o percurso. Então, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que a gente tem? Um movimento uniforme. E se a gente tem um movimento uniforme, do que a gente tem que lembrar? Do sorvete. Sorvete. Então, S igual a S0 mais VT. O nosso S, o exercício diz que é 100. O nosso S0 é 0. Mais o V é o que a gente quer saber, a velocidade, vezes o tempo, que é 20 segundos. Vamos resolver essa continha, então? Fica lá. 100 é igual a 20 vezes V. Vou só inverter a ordem para ficar fácil da gente visualizar, tá certo? Então, 20V, é igual a 100. O 20 está multiplicando... O 20 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, fica como? Que o V é igual a 100 dividido por 20. Continha, ó, cortou esse 0 com esse 0. 10 dividido por 2, 5. Então, a velocidade é 5 metros por segundo, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Para a gente entender, né, a questão prática da coisa aí. O corredor ele tem que percorrer 100 metros num tempo de 20 segundos. Para ele conseguir fazer isso, ele tem que correr a uma velocidade igual aí de 5 metros por segundo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, era isso da minha parte. Então, uma revisãozinha aí, rapidinho aí de movimento uniforme, resolvemos aí uns exercícios, vimos também a teoria. Então, da minha parte era isso. Agora fica, então, a continuação aí, né, da nossa revisão com o Emerson, que ele vai passar para a gente o movimento uniformemente variado, tá certo? Então, fiquem aí com o Emerson. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí, me mandem uma mensagem no WhatsApp que a gente responde vocês, tá certo? Um abraço, pessoal. É com você agora aí, Emerson. Vai! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emerson, estamos juntos aí para mais uma aula, mais uma sexta-feira, né? Nesse frio, mais uma aulinha de física top. O Raul falou para a gente aí sobre o MU, né? Movimento uniforme. E eu vou estar falando aí sobre o MOVE, movimento uniformemente variado. E em seguida a gente vai resolver aí alguns exemplos. Então, sem mais delongas, vamos lá para a lousinha para a gente entender melhor o que é esse MOVE. Bora! Então, galera, ó, já estou aqui com a minha luzinha.
Então, vamos entender como que funciona esse movimento uniformemente variado. Bom, uma característica importante, galera, do movimento uniformemente variado é que a aceleração é constante. O que quer dizer ser constante? É que ela não muda. Ah, mas como assim? Vamos entender melhor aqui, ó. Então, aqui embaixo, vamos imaginar aí que eu tenho um objeto, né? Inicialmente, ele está com uma velocidade zero aqui. Ou seja, ele está parado, né? E aí, depois de 1 segundo, deixa eu pegar meu laser aqui. Depois de 1 segundo, ele está com uma velocidade de 3 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, ele vem para 6 metros por segundo. E depois de mais 1 segundo, né, ele vem para a velocidade de 9. Então, galera, eu tenho certeza que vocês já perceberam aí, né, que ele está aumentando aqui de 3 em 3, né? Ou seja, daqui para cá, olha, ele ele andou 3 metros por segundo, né? A velocidade dele foi de 0 para 3 metros por segundo. Agora, de 3 metros por segundo para 6, ele aumentou 3 metros por segundo. E aqui, a mesma coisa, 3 metros por segundo. Então, galera, o que isso quer dizer? Que a aceleração é constante. A minha aceleração, então, ela vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, isso que quer dizer a aceleração constante aí no movimento uniformemente variado. E no Move, a gente utiliza 3 equações, galera. Mas não se preocupe que são bem tranquilas. A primeira delas é a equação da posição, que é assim, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é uma das equações do movimento uniformemente variado. Se quiserem aí uma forma de guardá-la, né? Geralmente o pessoal chama de sorvetão, tá? No movimento uniforme lá tem o sorvete, né? E aqui o sorvetão. A outra equação é a da velocidade, que seria que é V igual V0 mais A vezes T. Uma palavra para você guardar, ó, vi você atrás do toco, né? Equação da velocidade. E por último, a gente tem a equação de Torricelli, que é assim, ó, V igual V0, os dois ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Se você prestar atenção aqui, galera, nessa última equação, a gente não tem o tempo. Nessas duas a gente tem, nessa terceira não. A equação de Torricelli não tem tempo. Então, quando o exercício ele não te der o tempo e nem pedir, então é nessa aqui que você vai trabalhar, né? É uma maneira para decorar aí, ó. Vovô e vovó são quadrados, mas os dois amam andar de skate, tá? Então, vamos fazer um exemplinho aí de cada uma delas para ver como que é. Então, vamos embora. Bom, galera, no primeiro exercício, ele nos diz assim, que um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... Bom, então, ele nos diz que o móvel ele parte do repouso. O que quer dizer partir do repouso? Que ele está parado, né? Ou seja, vamos anotar nossos dados aqui, ó. Nossa velocidade inicial e nossa posição inicial é 0, tá? E ele diz que percorre uma distância de 200 metros. Então, o nosso S aqui é 200 metros. O nosso T é 20 segundos.
e ele quer saber a aceleração desse móvel. Bom, galera, então, olhando as informações que a gente tem aí, a gente vai usar a equação da posição, o sorvetão, tá? Que é assim, S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Se a gente ver aqui, ó, o nosso V0 e nosso S0 é zero. Então, ó, isso aqui é zero e isso é zero. Então, a gente fica somente com isso aqui, ó, com essa parte aqui. Então, S é igual a t ao quadrado sobre 2. O nosso S aqui, ele nos deu, que é 200 metros. O A é o que ele quer saber, que é a aceleração. O T, ele diz que é 20 segundos. Então, aqui 20, vou colocar entre parênteses, tá? Porque é ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Agora, gente, eu vou passar esse 2 aqui, ele está dividindo. Eu vou passar ele lá para o outro lado e vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 200 igual a A. Esse 20 ao quadrado, um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, é 20 vezes 20, que é 400. Então, ó, 2 vezes 200 é 400. Igual a A vezes 400. Agora eu tenho que deixar esse cara sozinho, né? Que é o que a gente quer saber, e aceleração. Então, eu vou passar esse 400 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 400 sobre 400. Essa é a minha aceleração. Um número dividido por ele mesmo é 1. 1 o quê, né? Sempre lembrando que a aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, alternativa aí, C. Bem tranquilo, né? Então, bora lá para o segundo exercício. Bom, ele nos diz assim: um veículo trafega por uma avenida com velocidade constante igual a 36 metros por segundo. Então, já vamos anotar nossos dados aqui. Então, o nosso V0 é 36 metros por segundo. A partir de dado instante, o motorista acelera o móvel com aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele nos diz que essa aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do veículo. Então, ele quer saber o V aqui. Após 5 segundos depois do início da aceleração. Então, ele deu o tempo aqui, que é de 5 segundos. Então, galera, agora, olhando as informações que a gente tem aí, a gente vai usar aquela segunda equaçãozinha, que é a da velocidade. Ouvir você atrás do toco. Que é assim, ó. V igual a V0 mais A vezes T. O V aqui é o que ele quer saber. O V0 ele nos deu, que é 36, mais a aceleração ele também deu, que é 1, vezes o tempo. O tempo ele também deu, é 5. Então, V é igual a 36. 1 vezes 5 é 5. Então, a gente fica que 36 mais 5, 41 metros por segundo. Bem tranquilo, né? Então, bora lá para o último exercício. Uma motocicleta tem velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, já vou anotando aqui, ó. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. E adquire uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nossa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule sua velocidade ao percorrer 100 metros. Então, ele quer saber a velocidade ao percorrer a distância de 100 metros. Se a gente reparar, galera, esse exercício, ele não nos deu tempo nenhum e nem pediu. Então, a gente vai usar aquela equaçãozinha de Torricelli. Então, vamos lá. Ó. V igual a V0 mais 2A delta S.
Lembrando aqui que as velocidades são ao quadrado. Então, o V, ele quer saber. A velocidade inicial ele nos deu, que é 20, lembrando que está ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 2, vezes o ΔS, que é 100. Então, fazendo essas contas, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 100, 400. Então, 400 mais 400 é 800. Agora, galera, esse quadrado aqui, eu posso passar ele para o outro lado aqui e ele vai passar na forma de raiz. Então, vai ficar a raiz de 800. Veja, sumiu o quadrado e ele passou aqui na raiz, tá? Então, a raiz de 800 é um número feio, tá? É 28,28 metros por segundo. Também é tranquilo, né? Bom, galera, então é isso aí. Vimos 3 exemplos, um de cada equação do movimento uniformemente variado. E espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Abraço. Valeu, galera.